Olá, você que está nos assistindo, tudo bem? Eu sou o Daniel, CEO da Vexer, que é a desenvolvedora do software líder de mercado em gestão de clínicas de trânsito. E hoje eu estou aqui com a Roseli, que além de psicóloga, ela é chefe da gerência de educação para o trânsito do DR do Estado de Minas Gerais. E aproveitando que nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, nós vamos bater um papo aqui, né, Roseli, sobre esse tema. E o objetivo é trazer algum conhecimento novo, ou então algumas reflexões a respeito desse tema, né? Sem ficar repetindo aquilo ali que todo mundo já sabe. E antes de a gente entrar a fundo aí, começar o nosso bate-papo, eu vou só dar uma contextualizada, né, sobre esse tema. O Dia do Trânsito, ele é o dia 25 de setembro, e esse dia ele foi instituído com uma referência ao Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor em setembro de 1997. E a semana que antecede ao dia 25, então a semana do dia 18 ao dia 25, é a Semana Nacional do Trânsito, né? E por que ela foi criada, de onde saiu a ideia de criar essa Semana Nacional do Trânsito? Inicialmente, dado que a gente tinha um novo Código de Trânsito Brasileiro, o intuito inicial era justamente divulgar o que tinha de novo nessas leis. Então, era um objetivo educativo, para trazer o conhecimento sobre essas novas leis. E agora, passados aí 25 anos desse novo código, a gente já não pode mais dizer que as pessoas precisam de conhecimento dessas leis, que essas leis já têm total conhecimento. Então, a gente utiliza a Semana Nacional do Trânsito mais para conscientizar sobre o respeito, né, sobre essas leis que já é de conhecimento de todo mundo. Então, e a gente vê, principalmente, que com esse objetivo de reforçar a conscientização a respeito de respeito às novas leis de trânsito, mesmo tendo todo ano a Semana Nacional do Trânsito, vários órgãos, várias instituições reforçando campanhas, a gente vê que ano após ano a gente sempre chega até nós notícias do aumento de acidentes a cada dia, aumento de mortes e tudo relacionado ao trânsito, né? Então, o que a gente vai tentar explorar aqui mais a fundo é por quê, né? Porque a gente tem a primeiro divulgação do conhecimento, agora todo mundo já sabe, agora é reforçar a conscientização e tem esse esforço todo, a gente continua tendo um volume grande de acidentes, né? E aí, Roseli, eu queria iniciar aqui com uma questão que de vez em quando a gente ouve, principalmente a VEX está nesse contexto de clínicas psicológicas e médicas do trânsito, e a gente sabe de todos os questionamentos que vem em relação ao processo para você tirar uma CNH, poder fazer a renovação da sua CNH. De vez em quando vem algumas questões de por que eu preciso fazer uma avaliação psicológica quando eu vou tirar minha primeira habilitação, né? E se tem a avaliação psicológica, por que tem tanto acidente? Então, assim, qual que é o impacto da avaliação psicológica, né? Que impacto que essa avaliação psicológica ela pode ter em relação a acidentes de trânsito? Olá, que bom, obrigada pelo convite, Daniel, sempre bom conversar com vocês, se a gente puder esclarecer, aprender um pouco mais também. A experiência que eu tenho em relação, inclusive, à formação do psicólogo perito, ela é interessante porque me faz com que eu esteja tete a tete com eles e entenda um pouco o universo que eles vivenciam dentro das clínicas. E o fato de também atuar fora, né, junto com a sociedade, me faz ter também um pouco da noção das dúvidas das pessoas que pleiteiam pela CNH. E aquilo que você falou é muito certo. A maioria fala assim, para que eu tenho que fazer teste? A gente faz um tanto de coisa que a gente não entende, a gente faz uns risquinhos lá, e para que serve isso? É bastante interessante, porque existe um desconhecimento da importância desse processo. E o que ele agrega valor no sistema trânsito, na prevenção do sinistro, do acidente de trânsito? Quando a gente senta com aquele candidato e a gente conversa com ele e ele é submetido a vários testes, a nossa intenção, enquanto psicólogo, é avaliar o potencial de risco que ele pode provocar no sistema.
risco para ele e risco para os outros. Quando a pessoa ela não é apta ou ela recebe o laudo inapto, a intenção é preservar aquela pessoa, porque muitas vezes, através de toda essa análise desse fato material que a gente tem na clínica, a gente consegue perceber que aquela pessoa ela não vai dar conta de lidar com o sistema e ela pode causar danos para ela e danos para a sociedade. Aí a segunda pergunta é, bom, então eu passei pelo sistema, passei pela clínica, eu fui apta, e aí, por que é que então a gente vê esse monte de acidente acontecendo e cada vez mais a gente vê acidente? Então, qual é o erro? Onde que está o erro? A avaliação não foi bem feita, ela não tirou do sistema pessoas que não são aptas a dirigir. Bom, então a gente tem que fazer uma avaliação bem mais profunda. Primeiro, o sistema trânsito ele é extremamente complexo. Colocar um carro para frente, eu vou dizer para vocês, qualquer criança de 7 anos consegue fazer isso. Consegue entrar dentro do carro, ligar o carro e colocar o carro para frente. E a gente já viu que tem doidos que colocam a direção na mão de criança e ela dá conta. Porque ela opera aquela máquina ali e ela consegue, né? Não vou nem questionar a questão da maturidade, não é isso. Estou falando assim, a máquina é alguma coisa que você, aprendendo, você faz com que ela desloque. Qual que é o problema que a gente enfrenta? É exatamente a complexidade de você dirigir, principalmente atualmente. Porque você tem que lidar com todo aquele equipamento, que ele é complexo, e você tem que lidar e tomar conta dos outros que estão ao seu redor, com todas as sinalizações que existem, com todos os imprevistos, porque você está deslocando, uma pessoa te fecha, você entra em pânico, porque quase você bateu, seu coração já bate, aí você já fica nervoso, porque de repente tem alguma situação que você está vivenciando ali, que está com você, e aí você entra um outro fator, que é uma criança atravessa na sua frente, o sinal para, você está atrasado. Então, esse contexto emocional, ele é o que geralmente causa o acidente de trânsito. E aí eu nem estou entrando em outros fatores, como, por exemplo, quando você não está em condição física adequada para dirigir. Um exemplo, beber e dirigir. Tem uma pesquisa muito interessante, Daniel, que foi feita no Instituto Politécnico e a Universidade Estadual da Virgínia, que ela comprova muito isso que eu estou falando. Então, tirar o apto e o inapto, isso é o papel do psicólogo perito examinador. Mas essa pessoa que vai para o trânsito, ela pode sofrer alguma influência e fazer com que ela não dirija de forma ok e provoque um acidente? Sim. Essa pesquisa ela foi feita com 3.500 pessoas de 16 a 98 anos. Lembrando que lá 16 anos é permitida a licença para dirigir, em alguns estados. Esses carros que essas pessoas dirigiram, eles foram... foi colocado uma variedade de câmeras, microfones, equipamentos, de forma que, na pesquisa, a gente pudesse avaliar absolutamente tudo o que estava acontecendo dentro e fora do carro e com a pessoa. O semblante da pessoa, os gestos que ela fazia, as expressões que ela fazia. E esse registro, ele foi feito durante 2 anos, tá? Permitindo às pessoas que estavam investigando que elas pudessem analisar os segundos antes do acidente, durante o acidente e pós o acidente. E, ao todo, essas pessoas, elas viajaram 35 milhões de milhas. O que significa isso? Significa 56 milhões de quilômetros que foram analisados. Durante esse percurso e durante esses anos, 905 acidentes graves aconteceram. Então, deu para esses pesquisadores avaliarem, porque foram mais ou menos 500 viagens. Então, o material é muito farto. E o que ele comprovou que é interessante? É exatamente aquilo que a gente está falando aqui. O que acontece quando uma pessoa está apta
a dirigir, e já foi comprovado pela avaliação, o que acontece com ela quando ela está sofrendo por uma série de ações que influenciam as suas emoções. Nessa pesquisa, eles verificaram que, por exemplo, o comportamento, conduzir com estado emocional visivelmente abalado. A pessoa está com raiva, a pessoa está triste, a pessoa está agitada, a pessoa está chorando. Isso tudo foi verificado através das diversas câmeras. Ela aumenta em 10% a chance dela se envolver em acidente. Quem de nós nunca saiu para circular, né? Eu não estou falando nem só motorista, mas o pedestre, que está chateado, brigou em casa, foi demitido, brigou com o chefe, tem uma conta para pagar, mas não tem dinheiro. Né? Todo mundo, né? Dirigir com o celular aumentou 12 vezes. Então, às vezes, a pessoa está super apta para dirigir. Mas se ela pega o celular, ela tem 12 vezes a chance de se envolver em acidente. Conduzir acima do limite de velocidade aumenta em 13 vezes a possibilidade de envolver em acidente. E sobre efeito de álcool ou drogas, aumenta em 35% a chance de você se envolver em acidente. E então, a resposta para a pergunta que você fez, Daniel, está aí. Né? Então, por que é que a gente está tendo muito acidente? Se a pessoa vai lá, faz o teste, passa pelo psicólogo, faz avaliação psicológica, existem N outros fatores que não são a estrutura emocional, que essa é avaliada, que vão influenciar e fazer com que você possa se envolver num sinistro ou acidente. Então, a gente precisa entender isso para a gente não jogar a culpa, né, no Centro de Formação de Condutores ou na clínica, né, com avaliação psicológica. A gente tem que entender que o ser humano é extremamente complexo e o comportamento dele pode levá-lo ao acidente, mesmo ele sendo uma pessoa normal. Igual assim, Daniel. Daniel me parece uma pessoa normal, né? Tem cara de normal, uma pessoa que parece que é bacana, ele tem família. Mas aí o Daniel vai jogar futebol e ganha lá a partida e o Daniel resolve tomar um copo de cerveja só para poder comemorar. E Daniel pega o carro, Daniel vai para casa. Daniel não sabe que os reflexos e o sistema dele de concentração de atenção foi alterado com aquela bebida. Aí o Daniel, que é bonzinho, que é legal, que é bacana, que está aqui fazendo um programa sobre segurança no trânsito, o Daniel se envolve no acidente. Aí a gente vai perguntar, Daniel, o problema foi da pessoa, quando você for fazer a avaliação psicológica, que você deveria ter sido inapto e não foi? Não é isso. Né? É uma consequência do comportamento do Daniel que vai refletir lá na frente, né? Então, isso tudo envolve tanto o sistema do trânsito, ele é complexo, como o ser humano é complexo e também é dinâmico, né? Sim, então... a dinâmica, aí assim, bom, infelizmente aconteceu o acidente. Eu estava até fazendo uma pesquisa, Daniel, para vocês, no Brasil e em Minas. Vou trazer do Brasil aqui, que é para a gente, né? Nós temos no Brasil em torno de 213 milhões de habitantes, uma frota de 112 milhões de carros, tá? Uma frota ativa assim, é aquele que a gente teve uma multa ou fez ele pagou as taxas, então a gente sabe que aquele cara está circulando. 74 milhões de carros. Nós tivemos 3 milhões 574 mil acidentes em 2020, e desses acidentes nós tivemos 5 milhões 475 mil feridos e 98 mil óbitos. Aí você pergunta, é muita coisa? É muita coisa, mas vamos comparar? Então, o que a gente faz para a gente comparar? A gente pega o número de óbitos e a gente divide por 100 mil habitantes, para a gente poder comparar o Brasil com outros países, porque senão fica muito vago. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter 46,10 óbitos a cada 100 mil habitantes. Na Europa, é um dígito, para vocês verem. Tipo assim, 6 óbitos por 100 mil habitantes,
3 por 100 mil habitantes. Estou falando de um modo geral, né, porque a Europa são vários países. Só para a gente poder ter uma noção, o quanto que a gente tem de pessoas que estão morrendo a cada 100 mil habitantes. Aí, bom, vamos pegar um acidente, vamos analisar um acidente. Bom, acontece um acidente, uma batida, que isso a gente vê todo dia, né? É só sair que a gente vê. Então, um carro bateu numa coletiva com uma moto. A pessoa da moto é extremamente frágil, não tem proteção nenhuma. Bom, aconteceu o acidente. O que vai começar a acontecer? Engarrafamento. Se você estava atrasado, você está atrás, você está perdido. Você já sabe que você vai ficar um tempão ali. Se esse motociclista faleceu, aí você não pode nem tirar o carro, nem tirar a moto, você não pode tirar ninguém. Você tem que chamar, que tem que fazer uma ocorrência diferenciada, porque é um óbito. Então, não mexe na cena do crime, que aconteceu. Aí, se você está atrás, se a via ela é estreita, você está perdido. Você não tem como passar. Bom, vamos imaginar que teve e machucou. Aí você vai chamar. Primeiro vem o agente de trânsito, que vai sinalizar. Aí chama o resgate. Às vezes é o corpo de bombeiros que tem que vir, porque às vezes a vítima está presa, né? Na batida, a vítima do carro ficou presa. Aí, se morreu, você tem que chamar o IML. Bom, aí essa pessoa vai para o hospital. Aí vai para o hospital, ela tem que ter uma equipe múltipla, porque são múltiplas. Então, ele quebrou o osso, ele teve uma escoriação na cabeça, então ele raspou e tem que olhar a pele. Então, são múltiplos profissionais que vão estar ali. O anestesista, a enfermeira, o auxiliar, uma gama enorme de pessoas que vai estar à disposição. E aquele leito hospitalar que poderia estar sendo usado para outra coisa, como nós já tivemos o exemplo do Covid, que ele vai ser usado agora para o acidente de trânsito. Bom, aí você acha que acabou? Não, não acabou, porque aquela pessoa ela vai ter que entrar com licença, ela não vai trabalhar, alguém vai ter que trabalhar para ela no lugar dela, vai ter um seguro que você vai ter que acionar, medicamentos que ela vai ter que tomar, a família dela, de repente, ela é o arrimo da família, ela é o que supre financeiramente aquela família. E se ela utiliza aquele emprego, o emprego que coloca dinheiro na família, acabou. Vai ter que dar um outro jeito, né? E aí vamos pensar, bateu em alguma coisa, bateu em alguém, então vai ter o dano do equipamento, se bateu no poste, se bateu numa placa, aquilo ali tem custo, né? O dano do veículo, né, que tem que ser olhado. Então, somando isso tudo, Daniel, você não tem noção, mas isso aí pode significar 1,3% do produto interno bruto de um país. Isso é muito dinheiro que a gente não tem noção. Dinheiro este que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, para a saúde, para a educação, para melhorar até as condições da via. Então, eu costumo dizer que é como você pegar uma pedrinha num lago e você joga aquela pedrinha no lago e vai fazendo, sabe aqueles aros que vão fazendo quando você joga? Então, isso vai aumentando, ampliando, aumentando. Isso é o que acontece no acidente de trânsito. Então, o acidente é aquela pedrinha. E aqueles aros que vão crescendo e vão tomando conta do lago é o reflexo dos efeitos de um sinistro, de um acidente de trânsito. É uma loucura, né? De fato que quando a gente olha só o número ali do acidente, é só a ponta do iceberg, né? Por trás daquilo ali tem todas essas questões envolvidas, e alguns números são enormes, bem impactantes, né? E de fato não é só o efeito, não é só imediato ali sobre o motorista, porque tudo que a gente fala sobre trânsito, a gente costuma focar sempre no motorista. Então, na hora que fala sobre o efeito do acidente, fala sobre o motorista. Na hora que fala da responsabilidade, fala sobre o motorista. Quando a gente fala de trânsito, a gente pensa no motorista. Mas, na verdade, envolve tudo, né? Então, tem o motorista, tem o passageiro, o ciclista, o pedestre, e ainda tem os familiares, os profissionais que estão envolvidos nisso. E, Daniel, sabe uma coisa que às vezes a gente não fala? A gente põe muito assim, o motorista. Mas o pedestre, o ciclista, né? Que aí eu não estou falando nem do motorista e do motociclista, né? Porque esses passam pela CNH, eles têm que ter habilitação. Mas o pedestre e o ciclista,
qual informação eles têm em relação ao trânsito, inclusive para preservar a integridade física deles? Praticamente nenhuma. Então, e ele pode provocar um acidente e ele pode, inclusive, causar a morte de um motorista. Quer um exemplo? Você tem a faixa onde é o local que você tem que atravessar, o pedestre. E você tem o sinal que você tem que respeitar. Se o motorista vem e ele está com o sinal aberto e ele vai atravessar e ele depara com o pedestre entrando na frente dele, é lógico que se ele estiver atento, ele vai brecar. Mas pode ser que, se a pista está molhada, enfim, tem óleo na pista, o carro vai deslizar e provavelmente vai atingir aquela pessoa. Aí você vai falar assim, poxa, quem causou o acidente? Né? Quem causou o acidente é um pedestre que está atravessando num horário, num momento que não é o momento adequado para ele. Então, se o motorista está desatento, a probabilidade daquele pedestre é pior ainda. Se ele não está respeitando a velocidade daquela via, para o pedestre é pior ainda. Mas vamos imaginar que ele está todo bonitinho, tudo certinho, está na velocidade, ele está atento, ele até pisou lá e ficou a marca da freada ali. Quem causou o acidente? O pedestre que está atravessando, né? Ou uma coisa que a gente vê muito, Daniel, em rodovia, é o uso da passarela e ninguém atravessa na passarela. A pessoa atravessa na rodovia. E uma rodovia é aquilo que a gente comenta. Uma coisa é centro urbano, que é 40, 60 quilômetros no máximo. A rodovia, nós temos estradas que é possível, é legal andar 110 km por hora. Você já pensou você pegar uma pessoa 110 km por hora? Sem chance. E às vezes, e por incrível que pareça, por isso que a gente acha que também a educação é fundamental, a grande maioria dos atropelamentos em estrada é próximo à passarela. Aí você vai dizer, mas o que está acontecendo? A pessoa com preguiça de usar a passarela, e a passarela está ali exatamente porque aquele ponto já foi detectado que é um ponto que tem travessia de pedestre e ele precisa utilizar a passarela. Aí ele fala, não, eu estou com preguiça, é mais rápido, ele atravessa embaixo. Então, ele vai morrer próximo sempre à passarela. Então, isso é estatística. Aí a gente vai ver que é muito mais do que avaliação, tem uma coisa chamada comportamento. Comportamento de risco. E comportamento de risco é alguma coisa que ela precisa de ser incutida, né, através de um processo que, eu penso, começa em casa, e em casa é o exemplo, a principal aula é o exemplo. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Se você bebe e dirige, o teu filho, quando ele ficar adolescente, ele vai beber, vai dirigir, e não adianta fazer propaganda e informar sobre isso. O exemplo maior sempre é a casa. A segunda esfera de educação é a escola. A escola vai retroalimentar as informações que você e os ensinamentos que você recebeu em casa. Então, a escola, ela vai teorizar, ela vai explicar por que é que o cinto de segurança é importante. Vou dar um exemplo legal. Criança na cadeirinha, né? Então, criança na cadeirinha, se você é mãe, você pega a criança, você põe a criança na cadeirinha. Então, ela aprende que ela tem que usar a cadeirinha em casa. Quando ela chega na escola, ela vai entender por que é importante a cadeirinha, né? Então, a professora lá vai falar, olha, é importante porque se o carro frear, você não vai ser jogado para frente. Então, retroalimenta aquela informação que ela recebe em casa. E num terceiro momento, entra a propaganda. A propaganda é para falar assim, ô, Daniel, você está lembrando que você não pode beber e dirigir? Ô, Daniel, você está lembrando que usar celular é como se você estivesse dirigindo com os olhos tampados? Você está lembrando isso? Então, é para dar aquela cutucada, porque às vezes a gente relaxa, né? E esse processo, quando ele é bem feito, família, escola, sociedade, a gente consegue resultados positivos. E eu estou falando isso baseado em quê? Baseado na minha cabeça? Não, baseado em experiências exitosas de países que estão investindo em segurança em todos esses aspectos. Então, já é comprovado, né, que a gente precisaria
de ter, primeiro, pais mais conscientes e que pudessem orientar seus filhos. Escolas que orientassem, que fundamentassem e que ajudassem nessa educação. E sociedade que se comprometesse, que comprometesse com o sistema para que ele pudesse ser um sistema menos agressivo e desse mais oportunidade das pessoas sobreviver no trânsito. Bacana, Ed. Teve uma palavra que você comentou e de tempos em tempos a gente comentava, que é a questão do comportamento, né? E aí a principal questão que eu vejo é que às vezes a gente tem aquele costume de sempre terceirizando a culpa, né? Porque os motoristas estão dirigindo de forma muito agressiva, os pedestres não estão obedecendo a sinalização, a faixa de trânsito, o sinal. Tem muito acidente porque então a avaliação psicológica lá não é tão eficaz, não é tão eficiente, nesse sentido de estar sempre colocando a culpa nos outros. Na verdade, o tempo inteiro eu sou um agente do trânsito, eu estou incluído ali. Se eu estiver dentro do carro dirigindo, se eu for um passageiro, e se eu estiver andando ali de bicicleta, andando a pé, eu estou dentro desse contexto, né? E aí o principal é que a avaliação psicológica, que a gente falou, ela vai verificar ali se tem vai tentar identificar alguma característica ali, psicológica daquele momento, naquela circunstância que vai impedir que vai aumentar a chance de você ter um acidente, vai te colocar ali como inapto naquele momento. Mas a pessoa apta, ela pode vai ter outras influências, outras circunstâncias que vão influenciar no comportamento dela. Ela pode, mesmo estando apta psicologicamente, em algum momento adotar um comportamento que vai levar a um acidente de trânsito, né? Então, acho que o principal é a gente não adotar essa postura de autorresponsabilidade, né? Então, não terceirizar a culpa e ter essa autorresponsabilidade. E eu acho... Nisso que eu estou te cortando aí, porque você falou um negócio bem legal, eu não queria perder isso. Então, primeiro que a avaliação psicológica a gente trabalha com a estrutura, né? E a pessoa, ela tem uma estrutura, mas ela tem um contexto. E esse contexto, ela precisa ter controle sobre esse contexto. Esse contexto são os seus valores, seus princípios, seu comportamento, as suas emoções. E aí uma outra coisa, Daniel, que você falou, que eu não queria perder, é que inconscientemente a gente sempre joga a culpa e a gente fala assim, o carro atropelou, o carro bateu, a moto não respeitou a sinalização. Quando a gente fala isso, o que a gente está fazendo? A gente está pondo a culpa em quem? No carro, na moto. Mas carro nenhum anda assim. Quer dizer, até hoje carro anda sozinho, porque tem sistema. Mas alguém também estaria controlando esse carro por um sistema. Quando a gente fala assim, é uma forma inconsciente da gente tirar a nossa responsabilidade, né? Os acidentes provocados pelos carros. Pô, o carro agora tá mandando, o carro agora tá tendo vontade própria. Então, sabe? Então, isso eu acho muito legal, que é uma forma que a gente vê que as pessoas estão tirando a sua responsabilidade. E outra coisa que você falou que eu não queria perder é a corresponsabilidade, sabe, Daniel? Se você, Daniel, fizer uma festa na sua casa, me convidar, aí eu vou para sua casa, aí o Daniel serve bebida e tal, aquela coisa toda. E se eu beber, e aí Daniel viu que eu bebi, Daniel vai ficar em casa, então ele pode beber porque está em casa, mas eu vou, ele viu que eu cheguei de carro, eu vou voltar de carro, e eu bebo, e o Daniel viu e fala assim, e olha só, eu não estou, como a gente fala, trêbada, não, daquele que trança as pernas, faz xixi na calça, eu não estou assim, eu estou normal, né, alegrinha, né, porque eu tomei 2 copos, 3... Se você, Daniel, permite que eu saia da sua casa dessa forma, você é responsável também. Porque se eu cometer um acidente, né, você sabia que eu saí daquela forma. Essa coisa da responsabilidade de todo mundo para tomar conta do trânsito, a gente precisa incorporar isso. Teve um exemplo que não é de trânsito, mas eu queria citar aqui, que é o exemplo que aconteceu na Copa. Quando a gente tivemos jogos em tudo quanto é lugar e recebemos muito estrangeiro. Então, eu lembro que aqui no nosso estádio, aqui em Minas,
que os japoneses pegavam um saquinho e pegavam o lixo e punha dentro. E o lixo deles e o lixo dos outros. Aí o pessoal, estão pegando o saquinho e colocando lixo, que coisa, né? Assim, o óbvio, né? O óbvio, porque se tem o lixo, tem ali, ele viu e colocou, e é isso para nós ficou uma coisa, né? Aí depois o pessoal andando na rua, e aí o sinal tá vermelho para o pedestre, mas não tem carro passando, esperar o carro, esperar até o sinal ficar vermelho. Por que está esperando o sinal ficar verde se não tem carro à vista? Respeito à lei, básico, fazer sua parte. E aí, Daniel, o tema da Semana Nacional de Trânsito esse ano é Juntos Salvamos Vidas. Eu, você, Daniel, quem está nos escutando agora, não importa se ele está ligado ao sistema de trânsito, se ele é psicólogo, avaliador, se ele é o gari que limpa o chão, né, varre as ruas, não importa. Você é responsável. Se você parou o carro em fila dupla, um segundinho só para deixar o seu filho, você está responsável. Se você parou em cima do passeio, porque não tem lugar para estacionar, você vai só entregar aquela encomenda rapidinho. Você está errado. E isso aí reflete no todo, reflete no contexto. E aquilo que você fez de errado, alguém vai fazer errado lá e você vai criticar. Você vai falar assim, que absurdo, olha só, mas você faz também. Então, o problema do brasileiro é exatamente essa coisa de não assumir o seu compromisso e sua responsabilidade no trânsito, em tudo, com a sua nação, em tudo. Você apoderar de que esse país é meu, essa rua ela é minha, essa calçada ela é minha. E não é varrer o lixo do passeio e jogar na rua, achando que quando você joga na rua, ele vai sumir automaticamente, né? Então, o que eu quero dizer? O lixo do problema trânsito, das situações que a gente não adianta varrer isso, né, para a rua. Ele é meu, ele é seu, ele é de cada um a todo momento que a gente circula. E enquanto a gente não se aperceber disso, Daniel, a gente vai ter muito acidente. A gente vai ter muita gente morrendo. E só quem perdeu um ente querido é que sabe o quanto custa, porque não tem volta. E o dano emocional, ele é eterno. Você vai olhar para a cama ou vai olhar para o quarto daquela pessoa e vai lembrar dela eternamente. E aquela dor, você acomoda aquela dor, mas você não tira aquele fato, não tira as memórias, ela é eterna. E o que acontece também? Às vezes a pessoa não morre, mas ela vai ficar incapacitada. Ficar incapacitada significa mudar toda a estrutura de uma família para o resto da vida, né? E custo financeiro, né? E dano emocional que não tem preço. Agora, a gente não precisaria passar por isso para poder entender isso e tomar cuidado. Isso é que é a questão. A gente erra e a gente aprende com o erro, isso é o esperado. E o mais sábio ainda é quando você vê o erro do outro e você não precisa errar, e com o erro do outro você aprende. Então, o que eu vi de errado no outro, eu não vou fazer, não tem que passar. Então, no trânsito é a mesma coisa. O que eu vi errado no outro e que eu sei que vai dar consequência negativa, eu aprendo e não faço. E o mais importante, eu não faço e ensino o outro. E alerto o outro para não fazer. Então, se eu vim de carona com fulano, o fulano bebeu na festa, eu vou falar com o fulano, você não vai beber. Mas pode ser que aquele fulano não me obedeça e eu não tenha poder sobre ele. Eu, pelo menos, não vou pegar carona e voltar com ele, né? Porque você tem até uma limitação, porque, abre aspas, né? Quando a pessoa bebe, a primeira coisa que ela faz é perder o senso crítico, né? Ela fica assim ridícula, ela se acha, então ela acha que você está falando besteira e tal. É até bom a gente colocar essa questão, tem isso também, né? Mas o Juntos Salvamos Vidas é exatamente para falar, gente, temos que estar juntos.
né? Se a gente quer diminuir esses 2 dígitos de 46,10 de óbitos por 100 mil habitantes, que é exagerado, né? Que é surpreendente para padrões mínimos, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. E aí eu queria até parabenizar, porque isso que vocês estão fazendo aqui também é uma iniciativa, né? Eu acho que quem nos ouvir, né, e refletir sobre isso já está de bom tamanho. Não, maravilha. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de poder construirmos juntos aqui esse material tão rico para a gente ajudar um pouquinho aí nessa campanha que tem uma temática que faz todo sentido, né? Juntos salvamos vidas. Então, só nessas 3 palavrinhas, juntos salvamos vidas, tá tudo isso que a gente falou, né? Essa questão da autorresponsabilidade, da corresponsabilidade, de que todo mundo tem alguma coisa a contribuir positivamente, e a gente não ficar com aquele sentimento de que subestimar o poder da nossa influência no resultado, na ação dos outros, né? Então, nesses exemplos que você foi dando, às vezes eu nem era quem estava agindo ali, mas se eu for omisso e não falar nada, não me posicionar, aquilo ali vai continuar acontecendo. Então eu posso me posicionar, eu posso falar e assumir essa corresponsabilidade. E da mesma forma, às vezes que a gente acha que a nossa ação ela é muito pequena, mas ela vai ter um impacto ali quem está ao nosso redor, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa que está do lado ali e às vezes a gente consegue convencer de fato aquela pessoa a mudar o comportamento. Ou então na rua a gente está andando e tem um sinal vermelho, não está vindo carro nenhum, e você para, às vezes tem uma pessoa que você não conhece, está vindo do lado, vê que não está vindo carro nenhum, ela ia atravessar, ela te vê parada, ela vai e resolve ficar parada também. E aí você acabou influenciando um pouquinho aquela pessoa, e uma criança vai ver 2 adultos parados no sinal vermelho, no sinal verde para os carros, né? E mesmo não vendo carro nenhum, ela vai seguir aquele exemplo. E isso vai se tornando vai tendo um efeito, igual a gente falou do acidente, que tem aquele efeito muito maior negativo. Nesse caso, desse comportamento positivo, ele vai também tendo um efeito muito maior, só que positivo. Então, achei muito bacana essa campanha. Por isso que a gente quis participar também dessa campanha e te agradecer pela participação. E quem também quiser participar dessa Semana Nacional do Trânsito, a gente tem 2 fontes muito importantes de informação. Então, a gente tem o site do Senatran e também o site do Observatório Nacional de Segurança Viária, em que eles produzem muito material a respeito dessa campanha. Então, tem peças publicitárias, tem mídias, imagens, vídeos, vários, um material muito rico sobre isso. Então, é só entrar nesses 2 sites, do Senatran e do Observatório Nacional de Segurança Viária, e você pode pegar e compartilhar nas suas redes sociais, às vezes mandar para uma lista de e-mails de amigos ou de clientes, de funcionários, expor isso no ambiente físico que você tem, numa televisão, onde passa ali materiais comunicativos, então, e participar um pouco disso. E também, se esse material aqui, de certa forma, conseguiu ajudar, você tem esse entendimento de como você pode participar para um trânsito mais seguro, compartilhe também. Vai passando, às vezes você mostra para uma pessoa que nunca tinha pensado nisso, sempre também tinha esse comportamento natural de terceirizar a culpa, ela fala, realmente eu posso contribuir, fazer diferente, então vá, caminhe para aquela pessoa que você acha que você pode ajudar. Roseli, mais uma vez, muito obrigado, e espero que a gente possa impactar aí, fazer nosso papel, impactando a nossa cidade também para a redução dos acidentes de trânsito. Com certeza, realmente, como eu já havia dito, a iniciativa ela é muito positiva, as mídias elas têm alcance inimaginável, e a gente espera que dessa forma a gente possa estar fazendo um pouquinho. Se uma vida tiver salva a partir desse trabalho, eu acho que nós já fizemos o nosso papel. E a gente espera sempre que as pessoas possam refletir, repensar, e, mais importante, serem bons exemplos no trânsito. O principal é o exemplo no trânsito. Se você fizer a sua parte, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, com menos acidentes, menos agressivo. Que bom, né? Parabéns. É isso aí. O comportamento ele é uma decisão, né? E essa decisão tem esse efeito direto no trânsito.
Muito obrigado e juntos salvamos vidas. Né? Juntos salvamos vidas.